É com muita alegria e satisfação que eu visito os Estados Unidos. Permito dizer, eu estou me sentindo quase em casa. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa. Primeira pergunta que eu quero te fazer é se realmente as contas estão descontroladas, se o sistema da Previdência está realmente quebrado. Primeiro, boa tarde, Gisele e Paulo, um prazer falar com vocês, viu? Eu tenho um enorme respeito pelo jornalismo qualificado e pela contribuição à democracia que o 247 vem produzindo. Parabéns a vocês, viu? E quero também, em respeito ao trabalho de vocês, pedir desculpas, porque o atraso foi meu, para todos aqueles que nos acompanham, tá? O responsável por esse atraso fui eu. Está perdoado, ministro. Vamos lá. Bem objetivamente, não há descontrole nas despesas previdenciárias no Brasil. Esse é um tema muito importante que nós vamos falar durante essa entrevista. Não há nenhum descontrole. Quando nós falamos em diferença da arrecadação com a despesa previdenciária, nós temos que ter presente que o Brasil viveu nos últimos 4 anos e ainda vive uma crise econômica muito grande. Essa crise econômica de 14, 15 e 16 em especial, né? Uma recessão muito forte. Nós tivemos uma queda de quase 8% na economia brasileira. E, portanto, esta recessão econômica, ela reduz a atividade econômica, ela gera desemprego, ela acaba com o mercado formal de trabalho e ela provoca uma grande queda na arrecadação da Previdência, que é o tema central. Este descontrole entre a receita e a despesa previdenciária, neste momento, ele é determinado pela recessão econômica. Aliás, é a recessão econômica, a falta de crescimento econômico, que desequilibra todas as contas, não é a conta da Previdência. Portanto, falar em recuperação das finanças no Brasil, falar em recuperação, enfrentar déficit no Brasil, significa falar retomar de crescimento econômico no país. A experiência europeia, as experiências dos outros países, a experiência brasileira nos mostram que nós só equilibramos quando temos atividade econômica, quando temos crescimento econômico. Esse é o tema central. Portanto, não há esse desequilíbrio. E o que ocorreu no Brasil ao longo dos últimos 4 anos foi uma queda na arrecadação previdenciária. Por um lado, por conta da recessão econômica, são 4 anos praticamente de recessão econômica. Nos últimos 2 anos, o Brasil cresceu 1 ponto percentual. Portanto, é uma economia paralisada, em baixa, com queda de arrecadação, provocada por 2 fatores fundamentais. O primeiro deles, viu, Gisele e Paulo, aqueles que nos acompanham, nos últimos 4 anos, isso é muito importante. A Previdência Social, eu vou fazer referência ao regime geral da Previdência Social, ela perdeu mais do que 6 milhões de contribuintes. 6 milhões de contribuintes foram perdidos nos últimos 4 anos, que é um dado muito importante. Nós tivemos uma perda de empregos diretos na economia brasileira, acima quase 3 milhões de empregos formais. Portanto, há uma diminuição na receita, na arrecadação previdenciária, com esta redução, quer dizer, deixaram de contribuir mais de 100 milhões de brasileiros, por várias razões, fundamentalmente por conta da crise econômica. E segundo, a experiência mostra, viu, Gisele, Paulo e Eugênio, que quando nós temos um período de recessão econômica, muitos empreendedores, empresários deixam de pagar a Previdência como deixam de pagar seus impostos. Um dos primeiros movimentos que existe é o não pagamento das obrigações tributárias. E, portanto, a Previdência sofre os demais tributos federais. É preciso que fique muito claro isso, porque esta é uma agenda que nós temos que enfrentar. Nós vamos recuperar as receitas públicas da União, dos estados e municípios, com o crescimento econômico. E o segundo tema fundamental é que, a partir do crescimento econômico, nós temos que debater a estrutura tributária brasileira. Esse é um segundo ponto importante. Mas, se tu me permite, assim, para entrar direto no tema da Previdência, eu fiz primeiro esse tema que nós podemos voltar a falar, mas eu quero entrar direto naquilo que eu tenho debatido muito ao longo
desse último período, durante o Ministério e agora, dos temas que causam perplexidade na sociedade brasileira em relação à natureza injusta, mentirosa e criminosa, cruel, do projeto encaminhado pelo Bolsonaro e pelo Guedes. A sociedade brasileira hoje está conhecendo essa proposta. Vários temas escritos não foram anunciados, não foram divulgados. É um processo ainda muito importante de conhecimento da natureza dessa proposta. E eu quero abrir falando de dois temas em relação a esta proposta. A sociedade está conhecendo, basicamente ela complica, dificulta, impede a aposentadoria, reduz as pensões, ela quer que os brasileiros trabalhem mais, contribuam mais e recebam menos na sua aposentadoria. Ao mesmo tempo que este mesmo governo diminui o número de empregos e de trabalhos com carteira assinada. Portanto, é uma equação perversa. Dois temas importantes. O primeiro deles é que quando o Bolsonaro e o Guedes apresentaram essa proposta, justificando-a como um combate aos privilégios no Brasil, eles mentiram para a sociedade brasileira. E por que eles mentiram quando eles anunciam que eles estão atacando privilégios? Aqueles que nos acompanham podem buscar em outro momento, lá na justificativa da PEC 06, no final da justificativa que o Guedes assina, existe uma tabela que eu vou demonstrar no vídeo. Vocês me ajudem aqui, tá? Eu vou procurar apresentar no vídeo essa tabela. Que tabela é essa? Guedes diz que pretende reduzir em R$ 1 trilhão, R$ 1,70 trilhões, as despesas previdenciárias nos próximos 10 anos. Isso está escrito na tabela e anunciado por eles. Quando nós vamos olhar esta tabela, da onde que vem esta redução, é absolutamente assustador. Por quê? Porque quando nós olhamos esta tabela, que é a tabela oficial do governo, não sei se é possível olhar. Dá para ver, sim. Pode manter a tabela aí que dá para ver. A tabela nos mostra, para quem está acompanhando. Ela bota lá o impacto líquido de 1 trilhão em 10 anos, em duas simulações. 10 anos e 20 anos, tá ok? Dá para ver? Em 10 anos, ela fala em uma redução de 1 trilhão e 72 bilhões de reais. Da onde que vem esse dinheiro? Eu assinalei ali em verde, eu não sei se é possível ver. Sim. Primeiro número, reforma no regime geral da Previdência. 715 bilhões de reais. Você, o que é isso? Você só dizer, o regime geral é o regime dos trabalhadores que o cidadão comum paga. É onde estamos nós, fora funcionários públicos, é onde estão os trabalhadores. Só para a pessoa entender da onde vai sair o bi, não é? É isso aí. Exatamente. Tira militares e servidores públicos, agricultores, assalariados, MEI, empregado doméstico, empregada, está tudo ali. Está tudo todos aqui, primeiro. Todos os assalariados do setor privado estão no regime geral da Previdência Social. Portanto, 715 bilhões da retirada do direito previdenciário de quem? Do agricultor, do assalariado, da doméstica, do grande massa de trabalhadores assalariados e dos mais pobres do Brasil. 715. Continua olhando essa tabela aí. Na última linha, que fala em 182,2 bilhões de reais, dá para ver? Dá para ver. Está escrito ali, assistência fásica, é assim que eles chamam, tá? E focalização do abono salarial. O que é assistência fásica? E aqui há um cinismo na linguagem, né? Essa assistência fásica é o fim do BPC. É onde eles reduzem o BPC, o benefício de prestação continuada, que é o apoio de um salário mínimo para os mais pobres, dentre os mais pobres, acaba com o salário mínimo para quem tem 65 anos, em extrema pobreza, e passa a receber R$ 400.
E só vai ter o BPC de um salário mínimo para quem chegar aos 70 anos. Portanto, com esta redução dos recursos para o povo mais pobre, que é absolutamente cruel, quem está pagando essa conta são os mais pobres dos mais pobres, e também a redução do abono salarial, que hoje é de um salário mínimo por ano para todos aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Eles estão reduzindo este abono para quem recebe um salário mínimo. E aqui eles estão tendo uma redução de 182,2 bilhões de reais. Quando eu somo, Gisele e Paulo, e ouvinte, e aqueles que nos acompanham, 715 com 182,2, eu vou chegar ao número de 897 bilhões de reais. Portanto, 85%, quem está pagando este ajuste, mais uma vez, são os assalariados, os agricultores, os mais pobres, o BPC, esta política criminosa e indecente, os assalariados que vão deixar de receber um abono. Então, é preciso ficar muito claro aqui esse primeiro dado, viu, Paulo e Gisele? Esta proposta não atinge privilégios. Esta proposta atinge direitos providenciários dos assalariados, dos mais pobres, do nosso país, do campo e da cidade. E por isso ela tem que ser condenada, porque ela é injusta. Mais uma vez, são os pobres que são chamados a financiar a manutenção de privilégios, que nós vamos falar, está em outro lugar. Está lá nos bancos, está nos ricos que não pagam imposto nesse país. O segundo tema que eu quero fazer... Pois não? Eu quero pedir para você explicar um ponto que está claro, mas é bom sublinhar, porque às vezes é bom sublinhar um número. Quando a gente fala que ele vai tirar 182 bilhões do BPC, a gente está falando de um ataque de 182 bilhões dos pobres, dos muito pobres, dos miseráveis. Ou seja, todo esse carnaval que eles fizeram, de anunciar que vão dar R$400 a partir dos 60 anos e tal, o saldo final é a perda dessas pessoas. Elas vão perder 182 bi, ou seja, elas vão sair mais pobres. Exatamente isso. Isso é muito importante. Se eu puder escolher um único assunto, o único tema da nossa entrevista, viu, gente, é este. Porque aqui há uma verdade absoluta. Este governo, que não tem nenhum compromisso com a nação, com os mais pobres, faz um projeto onde o custo deste projeto sai, mais uma vez, dos pobres. Portanto, eles estarão retirando 89 bilhões de reais por ano. Isso é muito importante. De dinheiro que ia para o mais pobre, para o idoso empobrecido, para o assalariado que ganhava o abono, para aquele agricultor e agricultora que não vão conseguir se aposentar, porque eles aumentaram para 60 anos para a agricultora, porque eles aumentaram para 20 anos de comprovação para o assalariado. Este é o lucro, para usar uma linguagem clara, o dinheiro que deveria estar sendo transferido para os mais pobres assalariados, que vai deixar de estar. Portanto, é uma proposta injusta, não ataca privilégios, ataca direitos fundamentais do povo assalariado e do povo pobre deste país. Acho muito importante esse tema. Os federais e senadores que apoiam esta proposta têm que responder a isto. Como é que pode um deputado que recebe 33 mil reais por mês, mais as ajudas, falar em combater privilégios, atacando o interesse de um idoso pobre, atacando o direito de uma agricultora pobre do sul e do nordeste e do norte, de um agricultor, de um pescador, de um assalariado que ganha 2 salários mínimos. É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um povo brasileiro assalariado que ganha 2.000, 1.500, 1.800 reais por mês, 900 reais por salário mínimo.
Então, este é um primeiro tema central, desmontar esta mentira. Bolsonaro e Guedes mentem à sociedade brasileira quando dizem que este projeto ataca privilégio. Este projeto ataca os interesses e os direitos dos assalariados mais pobres. O segundo tema, se vocês me permitem, por favor, eu quero chamar a atenção que foi pouco divulgado, mas que está escondido entre esses vários artigos e decretos e parágrafos do projeto, é o fim, é muito importante, é o fim da garantia do reajuste dos benefícios previdenciários pela inflação. Como é que funciona hoje? Isso é importante porque pega os atuais aposentados e os pensionistas, que já estão aposentados. Eu tenho encontrado muita gente, converso com muita gente aqui em Porto Alegre, onde eu viajo no Brasil, e converso muito com aqueles companheiros que já estão aposentados. E que acham, muitas vezes, que essa reforma vai ser boa, porque vai garantir o benefício deles. E estão completamente enganados. E nós temos que conversar com esses companheiros. Primeiro, isso é o segundo tema, é que esta proposta, ela tira da Constituição brasileira aquele trecho onde diz que o valor real do benefício será garantido. O valor real dos benefícios é a garantia da reposição do índice de inflação. Todo ano, os benefícios da aposentadoria e da pensão, eles são corrigidos para evitar a perda provocada pela inflação. Pois muito bem, esta proposta acaba com isso. Isso é muito importante. Essa turma aí do Bolsonaro e do Guedes querem fazer aqui também um brutal ajuste fiscal. Ou seja, a inflação nos próximos anos cresce e o salário dos aposentados e das pensionistas e dos benefícios previdenciários não terão assegurada a correção da inflação. Portanto, é um ajuste de curto prazo que essa turma pretende fazer, prejudicando a qualidade de vida dos aposentados, das pensionistas, que terão perdas importantes no seu salário, na sua remuneração. Nós teremos prejuízos enormes para as regiões mais pobres do país, que dependem da sua economia do salário dos aposentados. Muitos prefeitos hoje se dão conta que grande parte da renda que gira na sua cidade, na sua região, é a renda dos aposentados. Pois muito bem, esse segundo movimento que está ali, isso é muito importante também informar. A proposta pretende encerrar, eliminar, retirar a garantia do reajuste dos benefícios previdenciários, o que é absolutamente perverso com as pessoas idosas, que têm gasto com remédio, que têm gasto muitas vezes com a família, enfim, com a sua manutenção, e serão atingidos, porque em passando essa proposta, não terão mais a correção dos seus benefícios. Portanto, esses dois temas são muito importantes para uma reflexão crítica a esta proposta. Eu queria que você sublinhasse, você falou, mas assim, as pessoas... Não, você falou uma coisa importantíssima. Quem já está aposentado e acha que salvou a pele, vamos falar assim, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas estão querendo se salvar. Né? Elas acham que salvou a pele e falam assim, essa reforma não me atinge? Não atinge. Atinge porque hoje a aposentadoria é corrigida, a inflação é corrigida. Todo ano você tem um reajuste. A partir de agora, você não terá um reajuste. Eu sou aposentado, você sabe que no fim do ano tem uma correção. E é uma correção importante, claro, para todo mundo. Se você perde 2 ou 3, a tua aposentadoria ela vai minguar rapidamente. É esse o plano. É o segundo arrojo. Você tem o primeiro que é pagar cada vez menos. E agora tirar de quem já tem. Então, são os dois movimentos corretíssimos. Por isso que nós estamos convidando e convocando todos os aposentados e pensionistas. Vamos para a rua. Muito importante. 22. Não que eles vão ser atingidos. Portanto, eles precisam ir para a rua também. Ministro, diretamente. E qual que é o cálculo no resultado final dessa proposta, por exemplo, em relação ao BPC? Porque o Rodrigo Maia, recentemente, disse que o BPC dificulta o diálogo com a sociedade, essa mudança no BPC, porque aí fica com essa impressão de que a gente está atingindo os mais pobres, só a impressão, né? Então, e não tem um resultado real
no final, né? Quando você calcula a economia com a proposta da reforma da Previdência, o BPC não traz resultados, segundo ele. Você chegou a analisar isso? Qual que é o resultado de economia com relação ao BPC? Então, o que é o BPC e quantos brasileiros são apoiados? Tá? O BPC é um benefício de prestação continuada, ele está previsto na legislação de assistência social, e o objetivo é exatamente apoiar aquelas famílias mais pobres e que não têm condição de trabalhar. Quem recebe o BPC no Brasil hoje? São 4 milhões, em torno de 4 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras que recebem o apoio desse benefício assistencial. Metade deles são os idosos, a partir de 65 anos, os mais pobres. Os mais pobres aqui são aquelas famílias, aqueles idosos que moram em núcleos familiares, que não têm 1/4 de renda per capita, ou seja, que não recebem 1/4 do salário mínimo. Nós estamos falando aqui das pessoas mais pobres. Imagine uma família com um salário mínimo, com 4, 5 dependentes. É disso que nós estamos falando aqui. Portanto, nós temos aqui 2 milhões e 200 mil idosos, homens e mulheres, que recebem um salário mínimo. E nós temos do outro lado, previsto na legislação, que também recebe BPC, gente, são as pessoas portadoras de deficiência. Isso é muito importante. Nós estamos falando de pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, que não conseguem, obviamente, trabalhar e que exigem, que têm direito a uma assistência qualificada. O salário mínimo do BPC vai também para estas famílias. Nós estamos falando algo em torno de 4 bilhões, o salário mínimo, 4 bilhões de reais por ano. Eles pretendem tirar 2 bilhões de reais desses brasileiros mais pobres entre os mais pobres. Portanto, é inaceitável, tem prejuízo sim, não é aparente, e mostra a natureza desse movimento. A natureza, quem paga essa conta? Quem está sendo chamado para pagar essa conta? São os agricultores e as agricultoras mais pobres que não vão conseguir se aposentar. Todo este movimento de ampliação da idade mínima para 65, 62 para as mulheres agricultoras com mais 5 anos de trabalho, e também o tema de ampliar os prazos obrigatórios de comprovação da Previdência de 15 para 20, para 40 anos, é praticamente inviabilizar a garantia de um benefício de aposentadoria correspondente ao salário. Né? Rapidamente aqui também, né? Todo o movimento é para retardar aposentadorias, né? É para diminuir, para aumentar o tempo de trabalho, retardar aposentadorias, dificultar aposentadorias. Por isso, a exigência de um tempo de carteira assinada ou de contribuição previdenciária de 40 anos para ter o benefício correspondente ao salário. E também, por fim, eles diminuem o cálculo da definição do benefício previdenciário. Hoje, todo mundo sabe, eu só estou recuperando aqui, como é que tu calcula esse salário, né? Essa aposentadoria? Tu pega os 80% das melhores contribuições, né? Do total das contribuições durante a tua vida, tu retira 20% das piores contribuições e preserva, portanto, 80% das melhores contribuições. Na proposta dessa turma aí, agora não haverá retirada, será 100% das contribuições. Portanto, nós teremos uma condição de redução da média do valor das aposentadorias. O que nós vamos ter na prática, tá, gente? Vamos falar aqui direto entre nós, quem nos acompanha. Vocês imaginam um cidadão brasileiro, com 65 anos, que não consegue comprovar 20 anos de carteira assinada, que é a grande maioria. A grande maioria daqueles que se aposentam com 65 anos consegue comprovar 16, 17, 15 anos de trabalho. Por quê? Porque nós temos muita informalidade. O governo que exige 40 anos de carteira assinada, o governo que exige 20 anos de carteira assinada, não é o governo que fiscaliza as relações de trabalho, que cobre, que exige o cumprimento da carteira assinada, que exige, portanto, que as legislações trabalhistas sejam asseguradas. Isso faz com que, na média, é muito difícil um brasileiro que trabalha há 40 anos, que trabalha há 30 anos,
que trabalha há 45 anos, comprovar contribuições previdenciárias desta monta. O governo federal, com as suas estruturas, né, de combate à fraude, Receita Federal, Previdência, deveria ser inspeção do Ministério do Trabalho, deveria ser fortalecido de tal forma a eles, a estrutura do Estado, ter a responsabilidade de assegurar o cumprimento da formalização das relações de trabalho. O resultado disso qual será? E por isso nós temos que impedir que isso aconteça. Milhões de trabalhadores idosos, homens e mulheres do campo e da cidade, não conseguem se aposentar e não conseguem trabalho formal, porque serão esses milhões de idosos trabalhadores que vão disputar o emprego com esta juventude que chega ao mercado de trabalho. Portanto, nós teremos milhões de idosos assalariados que vão ser transformados em indigentes, porque não vão conseguir se aposentar e não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso é uma tragédia social anunciada, a exemplo de outros países. Por isso é inaceitável este projeto, que, na verdade, não reforma a Previdência. Isso é muito importante, nós podemos continuar falando um pouquinho. Ele destrói a Previdência Social. Destrói a Previdência Social. Esse é um conceito forte. Aqui não há reforma. Porque quando a gente fala em reforma, né, Gisele e Paulo, reforma é uma coisa boa. A gente diz que vai reformar a casa da gente, tem 2 quartos, vai fazer um 3º quarto, vai reformar o banheiro, não é isso? Vai arrumar o quintal, vai arrumar o carro, vai reformar o carro. Reforma é uma coisa boa, as pessoas sempre entendem reforma como uma coisa boa. Não é disso que se trata aqui. Melhorar a Previdência, corrigir falhas, como nós fizemos no nosso governo, né? Aqui, o projeto deles é um projeto de destruição da Previdência Social. Para as pessoas que estão nos escutando, vai acabar o INSS e vai ter um banco no lugar do INSS. Não vai ter mais INSS no município de quem está nos acompanhando. Acaba. Não vai ter salário maternidade, não vai ter ajuda para o aposentado, para o doente, para o acidentado. Fecha o INSS, esse é o futuro que eles estão dizendo para nós. E vai lá no Itaú, vai lá no Bradesco, vai lá no banco, porque não vai ter mais previdência social financiada por toda a sociedade. Esse é o modelo que eles querem. Você já calculou uma coisa, que é o seguinte, criou-se a idade mínima de 65 anos, certo? Idade Sim. mínima para você se aposentar. Mas ninguém no Brasil trabalha aos 65 anos com carteira, isso não existe. Depois dos 55, você está na informalidade, você está se virando. Aos 65, ninguém. É uma idade que não existe. Ou seja, eles estão eliminando milhões de pessoas de saída, que jamais vão ter a idade mínima para se aposentar, não é verdade? Estarem trabalhando aos 65. Dá para calcular quantas pessoas vão ser excluídas automaticamente com essa exigência? Eu acho muito importante isso que tu traz, Paulo, porque esse é o debate e que o governo tem que responder. Que os deputados que defendem essa proposta têm que responder quais são as consequências sociais dessa proposta. Quer dizer, como é que ela chega? Eu vou te dar um dado que eu acho que é uma referência importante para nós pensarmos sobre isso, sobre essa tragédia. O Cine, o Sistema Nacional de Emprego, até 2014, ele registrava lá nos pedidos de vagas a idade que o empregador que solicitava a vaga buscava. O Cine, todo mundo sabe que nos acompanha, o Sistema Nacional de Emprego Público, as empresas, né, apresentam as vagas e os trabalhadores se inscrevem. Em 2014, um sistema nacional, de grande impacto. Em 2014, foi o último ano em que o Cine registrava a idade solicitada pelo empregador, o gênero e a raça ou a cor. Ele não faz mais isso, tá? Para evitar com uma política discriminatória. Mas em 2014, até lá, ele fez. Pois muito bem, para responder a tua pergunta e dar conta do drama disso. De todas as vagas que foram apresentadas por empregadores, disponibilizadas, a média, o salário, a idade maior solicitada era de média 50,4 anos. 50,4 anos. 15 a menos. Né? Nenhuma vaga. Nenhuma.
E quantas vagas eram ofertadas, você lembra? São milhões de vagas, milhões, Tá. milhões, Nenhuma. milhões de vagas. Acabou. Ou você está empregado até os 65 anos, ou você não vai conseguir ter 65 anos para se aposentar. Se nós, esse aqui não é o debate aqui, nós estamos falando um debate sobre esse modelo. Eu quero depois falar um pouquinho por que não é uma reforma, é uma destruição do modelo previdenciário. Mas também nós temos que ter presente que a previdência social, a aposentadoria, ela faz parte de uma dinâmica do mundo do trabalho. Portanto, nós estamos vivendo um momento no Brasil dramático, onde nós temos um grande número de desempregados, nós estamos falando em 12, 13 milhões de desempregados estruturais permanentes. Nós estamos falando do mercado de trabalho, onde metade desse mundo do trabalho, o mercado de trabalho, gente, trabalha na informalidade, do biscate, da carteira não assinada, da empregada doméstica sem carteira assinada, infelizmente ainda. Portanto, nós temos milhões de brasileiros que não estão formalizados. Nós temos um mundo do trabalho, gente, com uma enorme rotatividade da mão de obra. Para vocês terem uma ideia, 60%, 65% dos assalariados do Brasil, daqueles que têm carteira assinada na lancheria, na metalurgia, no comércio, enfim, na vida, na indústria, 60%, 65% não dura um ano no emprego. É demitido antes de completar 12 meses de trabalho. Só 20% dos assalariados desse país, 20%, fica 2 anos com carteira assinada, num único emprego. Portanto, nós temos uma rotatividade enorme. Isso faz com que pouquíssimos trabalhadores tenham contratos duradouros e, portanto, carteira assinada por prazo estendido. A média dos salários é baixa. Oi, Paulo, desculpa. Não, é contribuição acumulada. Você também não consegue acumular contribuição se você não está contratado, né? Isso. Nós estamos falando de uma média salarial nesse país em torno de R$ 1.900, R$ 2.000. Estamos falando de uma média salarial abaixo de 2 salários mínimos. Essa é a média dos assalariados dos ocupados do Brasil. Ministro. A mediana, que é o cálculo dos 50%, nós estamos falando aqui de algo em torno de R$ 1.200. 50% dos ocupados, assalariados desse Brasil, ganha até R$ 1.400. É disso que nós estamos falando. Gente que trabalha para comer, para viver, para pagar o aluguel, para ajudar o filho, a filha, o pai, a mãe, que não tem capacidade de poupança. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de uma gravidade brutal, porque quando eles acabam a previdência social, que é este direito a uma aposentadoria que é paga por toda a sociedade, o trabalhador paga, o empregador paga e a sociedade paga, eles acabam com a previdência social e dizem, te vira, a partir de agora, tu te vira, quem tiver condições de poupar, vai poupar individualmente. E, portanto, quem não tem condições de poupança trabalhando, não vai ter futuro, não vai ter renda e não vai ter aposentadoria. Vai para a indigência e vai para a miséria. Este é o projeto de capitalização anunciado pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Isso é muito importante. Ministro, tem muitos comentários aqui falando sobre a importância dessa entrevista, como a gente tem que divulgar essa conversa, né? Esses números realmente são extremamente importantes para a gente entender e explicar também para as pessoas, para os aposentados, falar sobre a mobilização de sexta-feira, né? E para que as pessoas também cobrem seus parlamentares, para que essa reforma não passe. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, você que está tão por dentro de todos os detalhes dessa proposta, existe algum ponto dessa proposta que corrige algum privilégio? Não, tem o tema dos parlamentares, que eles jogam os parlamentares para o regime geral da Previdência, que é importante, mas é absolutamente insignificante. Isso, tu me permite, eu quero falar um pouco sobre isso. Nós podemos achar aqui a colar um ponto na proposta. Ponto a colar. Isso é absolutamente secundário. Isso é para enganar as pessoas.
Só tem esse sentido. Só para poder dizer isto. Por isso que eu quero voltar ao tema dos 897 bilhões. Discussão, essa discussão. Este ajuste são os assalariados, são os agricultores, são os mais pobres, não são os privilegiados. Os privilegiados aqui, a alta burocracia do Estado, juízes, as altos burocratas estão fora disso. E os mais privilegiados aqui, é importante que fique claro, são esses super ricos do Brasil que não pagam impostos, são os bancos que não pagam impostos, que querem esse mercado, são essas empresas petroleiras estrangeiras que receberam recentemente R$1 trilhão em isenção de impostos, são os grandes proprietários rurais que permanentemente vêem um fundo rural sendo não pago. Esses são os privilegiados desse país, essa elite super rica. Neste país não se cobra herança das grandes fortunas, como em outros países. Vocês têm uma ideia do que nós estamos falando aqui? No Brasil, o maior imposto sobre transmissão das grandes heranças é de 8%. Estados Unidos, Inglaterra, Europa é 30%. Esse sujeito super rico que aplica na Bolsa de Valores e recebe dividendos não paga um centavo de imposto de renda. Recentemente, parte da empresa divulgou os lucros do Banco Itaú, que as 3 famílias proprietárias do Banco Itaú receberam R$9 bilhões em dividendos e não recolheram um centavo de imposto. E aqui está o privilégio. Esses são os privilegiados, e não o pobre brasileiro que ganha um salário mínimo no BPC. Por isso nós temos que discutir estrutura tributária, nós temos que discutir a volta do crescimento econômico. E tem uma preliminar nessa discussão que eu acho muito importante para os parlamentares. Hoje teve um ato muito importante em Brasília, na inauguração da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. Muito importante, senadores, parlamentares. É um escandaloso esse projeto dessa turma. Isso é criar uma tragédia social nesse país, levar assalariados, pessoas dignas à indigência, trabalhadores idosos do campo e da cidade, dignos, honrados, ser submetido a uma condição de indigência. Você sabe que eu não sou dos mais velhos, viu, Paulo? Não sei qual é a tua idade, eu tenho 58. Mas eu lembro da cidade. Você é jovem mesmo. Jovem. Deixa eu dizer para vocês aqui que quem nos escuta vai me acompanhar. Nasci numa cidade aqui no Rio Grande do Sul chamada São Leopoldo, que perto de Porto Alegre, e eu lembro, muito, muito claro na minha memória, as pessoas idosas pedindo esmola na rua, vendendo bala, desesperados, pedindo ajuda, pedindo apoio. Isso era muito forte para mim. Enfim, vendendo qualquer coisa. Essa é uma imagem muito forte que eu tenho até hoje, né? Eu conhecia vários desses idosos. Pessoas com problemas de saúde, pessoas, enfim, abandonadas pela família, em situações... Vou contar uma coisa para você. Eu conhecia muitas famílias onde velhos e velhas eram, na verdade, empregados domésticos que trabalhavam para a família, meio ali como agregados, mas como eles não tinham sustento, elas viraram empregados domésticos. Isso é comum. A gente é até difícil admitir, porque eram parentes que, na verdade, viravam empregados domésticos porque não tinham lugar para ir. Da maneira isso é doloroso, mas é fato. Muitos até hoje, né? Exatamente. Esse formato é muito frequente. Porque nós temos que falar disso, gente. Eu nunca vi o Paulo Guedes falar a palavra povo. Eu nunca vi o Paulo Guedes falar trabalhador. Eu nunca vi ele falar a palavra desempregado. Eu nunca vi ele falar em pobre. Nós temos que falar disso. Estamos falando de gente, de brasileiro. Isto que eu trago, que eu vi na minha memória, nós acabamos nesse Brasil, nós lutamos muito. Nós, com a política de valorização do salário mínimo do presidente Lula, da presidenta Dilma, com a garantia de mais empregos formais, 20 milhões de empregos formais, nós ampliamos a solidariedade, o apoio a milhões de brasileiros e brasileiras. Nós respeitamos os idosos. Mais de 80% dos idosos desse país hoje têm cobertura previdenciária. É uma vida digna, pobre, mas digna. Ninguém enriquece com 2 salários mínimos. Mas é uma vida digna, simples, digna. Passaram a ser respeitados na sua comunidade.
na sua família. Não são um estorvo, como eu escutava na minha adolescência, que os idosos estorvavam. São respeitados, como merecem ser respeitados como brasileiros que são. Grande contribuição que nós fizemos dos nossos governos, e que a sociedade brasileira trabalhou muito, foi para melhorar o salário mínimo, que é a base dos nossos aposentados, que é garantir emprego formal, e com isso nós conseguimos melhorar a arrecadação, e tem inclusive período de superávit, crescimento econômico, emprego formalizado, salário mínimo valorizado. Isso constrói igualdade. Esse é o país que nós queremos. Nós só começamos a construir esse país. E este projeto vai na contramão de tudo que a sociedade brasileira construiu. Nós não queremos deixar para os nossos idosos que eles voltem para as ruas para vender bala, para ser agredido, para morar na rua de noite. É disso que nós estamos falando aqui. Nós queremos recuperar a esperança para uma juventude. E eu encontro jovens que dizem para mim, eu não vou mais contribuir com a Previdência, eu não vou mais me aposentar. Por que eu vou contribuir com a Previdência? Um governo responsável deveria estar chamando a sociedade, organizando campanhas de formalização do mercado de trabalho e não estimulando a precarização do mercado de trabalho. Esse é um outro tema, não é nesse momento que nós vamos tratar, mas outras sociedades estão discutindo. Se é verdade que as novas tecnologias poupam trabalho, é verdade que a riqueza cresce. E esta riqueza que cresce, que vai ter que financiar a qualidade de vida para a sociedade, através de tributos, impostos, renda mínima. O que nós não podemos aceitar é a ideia que estão conduzindo a sociedade brasileira para a barbárie, para a exclusão, para a pobreza, para a indigência, aos milhões. Por isso essa proposta tem que ser derrotada, tanto mais as pessoas compreendem. E nós vamos arrumar o Brasil com crescimento econômico, nós vamos arrumar a Previdência e outras despesas, melhorando a arrecadação através de uma reforma tributária de crescimento econômico. Que história é essa que a Previdência tem que ser superavitária? E nenhum país do mundo é assim. Nenhum país do mundo é assim. No Brasil, a receita pública, a renda pública social cobre 25%, 30% da Previdência. Na Europa é 55%. A receita própria previdenciária do regime geral cobre 70% dos gastos previdenciários. E é óbvio que nós temos que trabalhar sobre esse aspecto. Nós temos que formalizar emprego, nós temos que oferecer trabalho digno para a juventude. Esse é o país que nós temos que pensar. Essa proposta é uma tragédia naquilo que ela produz e naquilo que ela sinaliza para o futuro do nosso país. Por isso nós temos que fazer um debate sério, aberto. Nós já enfrentamos a questão da idade. Que bom que os brasileiros vivem mais. Isso é uma reforma que tem que ser homenageada. Que bom que a gente vive mais. Nós queremos viver melhor. Por isso nós fizemos aquela mudança do 85, 95, que estabeleceu 2 critérios da aposentadoria, que são fundamentais, que é a idade e o tempo de contribuição. Um país como o Brasil não pode conviver só com idade, porque o mercado de trabalho é muito heterogêneo. Tem gente que começa a trabalhar com 12, 13, 14. No campo, começa a trabalhar quando começa a caminhar. A gente vê a gente vê essa diferença já na expectativa de vida, né? Da diferença dos bairros aqui em São Paulo, já muda a expectativa de vida completamente. Ministro, queria fazer uma pergunta. Você falou sobre banco, né? E sobre o Paulo Guedes não falar povo e pobres. A gente já falou muito sobre isso, sobre o interesse ser dos bancos exclusivamente, a gente vai privatizar praticamente a Previdência. É isso mesmo? Dá para resumir dessa forma, que eles estão querendo tirar dinheiro do Estado para passar para a iniciativa privada? O interesse dessa reforma, que na verdade não é uma reforma, como você disse, é basicamente esse. Por que é isso? Deixa eu aproveitar aqui também. Né? Lembra que eu falei aqui? Essa turma não quer reformar, melhorar a Previdência Social Pública. Essa turma quer destruir a Previdência e criar um regime chamado de capitalização. O que é isto? Esse regime de capitalização, que já existe em outros países, no Brasil ele existe. Ele existe como complementação ao regime público. Como é que funciona? Qual é o nosso modelo, basicamente, no Brasil? Nós temos um modelo previdenciário único, 2 regimes, o regime geral, que nós já falamos, da Previdência, o regime próprio para os servidores e militares.
Esses dois regimes garantem benefícios a partir de um salário mínimo e um teto de R$ 5.800. Dentro dessa faixa, há uma garantia da cobertura e todos colaboram para este modelo único social que nós chamamos contributivo, ou seja, quando nós contribuímos com a Previdência, nós estamos ajudando e financiando a pagar aqueles que já estão aposentados. Por isso nós falamos que é um regime de contribuição e de solidariedade entre gerações. É assim que funciona. No Brasil, sobre este modelo, nós temos um regime de capitalização, ponto, de previdência complementar ao regime geral. Outros países destruíram este modelo, sistema público, solidário, e passaram para a capitalização. O que é a capitalização para as pessoas entenderem? Fundo de garantia. O que é o fundo de garantia? O sujeito bota 8% por mês lá na sua conta. Só que não vai ser o empregador, vai ser o trabalhador. O empregador não bota um centavo. Bom, é o fundo de garantia. Quem vai conseguir poupar nesse fundo de capitalização é quem vai ter dinheiro. E qual é o tema central que tu traz para nós? Por que isso é importante? Porque como é que vai funcionar essa mudança de um regime para outro? Hoje, Gisele, a arrecadação previdenciária no Brasil é algo em torno de 400 bilhões de reais por ano. Isso é importante anotar. 400 bilhões de reais. Que arrecadação é essa? É a arrecadação do trabalhador, que contribui de 8% a 11% hoje, e o empregador com 20%. 400 bilhões de reais. Esses 400 bilhões de reais hoje vão para onde? Eles financiam a Previdência Pública, o regime geral. Para além desses 400, para cobrir o restante necessário são os impostos, conforme é previsto na Constituição. O que eles querem fazer? Eles querem fazer com que parte desses 400 bilhões, para a gente imaginar, se no início 200 bilhões de reais deixam de financiar a Previdência Pública e vão para os bancos, é isso que eles querem. Eles querem pegar este dinheiro que hoje financia a Previdência Pública, 400 bilhões, que é um volume muito grande, e esses recursos migram parte deles para os bancos gerirem a Previdência Privada. Duas consequências. A primeira, vai para lá quem tem dinheiro. O empregador não vai pagar mais nada. E a segunda consequência, que é importante, que tem que ser discutido, que é a irresponsabilidade fiscal dessa proposta. Por quê? O Guedes diz que vai poupar 100 bilhões às custas do povo brasileiro. Mas quando ele faz esse movimento por ano, ele vai abrir um rombo de 200 bilhões na Previdência. Aí sim. Não sei se está claro isso que eu estou falando. Tá, sim. Está claro? Uhum. O que hoje é arrecadado e financia a Previdência Pública, parte desse montante vai deixar de financiar a Previdência Pública e vai para os bancos. Aí sim nós vamos ter um déficit monstruoso na Previdência Social. E é isso que eles querem. É por isso que o Bradesco disse recentemente que o Bolsonaro tem que parar de falar bobagem, o que é difícil, porque ele só sabe falar bobagem, e se concentrar na Previdência Social. O que os bancos querem é um grande mercado bilionário de previdência privada particular. A consequência, miséria e indigência para bilhões e mais concentração nos bancos. E uma crise fiscal monstruosa, porque ninguém explica como vai ser a transição, o financiamento da transição. Inclusive, essa é uma pergunta primeira que os nossos deputados, senadores deveriam fazer àqueles que defendem esta aventura irresponsável dessa turma aí. E não tem nem debate, né, sobre isso no Congresso. Eu vou passar para o Paulo fazer a última pergunta e a gente vai encerrar, que vai ter o Léo ao Quadrado às 17 horas. E eu já te agradeço imensamente, foi uma entrevista muito esclarecedora, ministro. Entrevista muito boa. Eu acho que o senhor, inclusive, deveria escrever um artigo com essas suas informações, porque esse seu enfoque pode ser uma coisa para ser distribuída, debatida, muito importante. Sabe, uma coisa que eu acompanho, mas eu acho que fez um enfoque muito bom.
Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte. Como é que o senhor, com a sua experiência política, com o termômetro que o senhor tem, como é que o senhor vê o debate na Câmara? O senhor acha que a gente consegue impedir a aprovação dessa reforma? Eu estou mais otimista do que eu estava, mas eu sou sempre mais otimista. Eu quero saber como é que o senhor vê isso aí. O senhor vê que tem alguma chance? Dá para barrar? Como é que o senhor vê isso aí? Muito, muito objetivo. O Temer não conseguiu passar a proposta dele. Não conseguiu. Esta é pior que a do Temer. A sociedade está compreendendo essa proposta. Então, na medida que a sociedade compreende, na medida que ela se posiciona contrariamente, que ela participa, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos todas as condições de barrar essa aventura irresponsável. Essa não é uma proposta boa para o Brasil. Essa é uma proposta boa para 30 milhões de brasileiros, os mais ricos. Essa proposta faz mal ao Brasil e ao povo brasileiro. E na medida em que a população debate, eu tenho viajado muito, vários companheiros, os sindicatos estão se mexendo. Dia 22, agora, é um momento muito importante de participação, todos os municípios, as pessoas buscando informações, conhecendo a sua realidade, professoras, professores, agricultores, trabalhadores assalariados. Quer dizer, vai se criando uma consciência sobre esta proposta que se apresentou de forma mentirosa e cruel. Nós estamos desvendando essas mentiras. Ela agride direitos do povo, ela condena um povo à miséria, ela mantém privilégios. Eu tenho certeza e confiança que nós vamos construir uma opinião crítica capaz de derrotar essa proposta. E, a partir dessa derrota, construirmos a agenda que interessa ao povo brasileiro. O que o povo brasileiro quer é ter trabalho e emprego, é ter segurança, é ter estabilidade, é ter renda. O Brasil precisa voltar a crescer. O Brasil tem que abandonar essa política suicida que aprofunda a recessão, que destrói a economia brasileira, que vende o Brasil, como o Bolsonaro vergonhosamente acabou de fazer, subordinando os interesses do Brasil ao Trump de forma vergonhosa para todos os brasileiros nos Estados Unidos, entregando a base de Alcântara, entregando a nossa agricultura. Nós precisamos retomar crescimento econômico, retomar emprego nesse país, retomar respeito aos aposentados, retomar a valorização do salário mínimo, dialogar com a nossa juventude. É isso que nós precisamos. Essa é a agenda que nós queremos para o Brasil, e é esta agenda que vai permitir uma previdência pública saudável, sustentável, como todos nós queremos. Isso tem que ser feito com sobriedade, com serenidade, como sempre fizemos. Eu, quando estive no Ministério do Trabalho e da Previdência, coordenei também um fórum nacional envolvendo trabalhadores, governo, sociedade, empresários, discutindo os temas que necessariamente uma previdência como a nossa exige. Eu dou um último dado aqui, não gosto de dar muito dado, porque pode parecer chato, mas vamos lá. Aqueles que nos escutam, que isso serve para valorizar esse debate. Paulo e Gisele, em dezembro de 18, agora, 3 meses atrás, isso se repete, 35 milhões de brasileiros, 35 milhões de brasileiros, homens e mulheres, receberam algum tipo de benefício da Previdência Pública brasileira. Aposentados, pensionistas, salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença, BPC. Então, nós estamos falando de um grande sistema de assistência social, de um gigantesco sistema que chega na família de todos nós, todas as famílias brasileiras. Tem algum homem, mulher, cidadão, cidadã, que é acolhido, que é apoiado pelo grande sistema de assistência social no nosso país. Isso reduziu a miséria, a pobreza, incluiu, diminuiu a desigualdade. Isto é que nós estamos falando aqui, é sobre este o assunto que nós estamos falando. Esse Guedes é um sociopata. Esses caras, quer dizer, não sabem onde estão vivendo. Esses caras estão longe da realidade social do nosso país. E por isso é tão importante este debate que nós estamos fazendo e o trabalho de vocês, sem dúvida. Eu vou dar tem mais 30 segundos aqui, só um depoimento pessoal, que eu acho que é disso que se trata. Quando eu fui ministro da Previdência do Trabalho, uma das coisas que me marcou muito e mostra a dimensão do sistema previdenciário da assistência social brasileira, e é claro que nós falamos em aposentadoria, nós falamos nas pensões, isso é muito importante. Você sabe que o benefício médio
do regime geral da Previdência Social no Brasil é R$ 1.400. R$ 1.400 é o regime geral da Previdência. Aqui eles estão dizendo que é o privilégio, esses irresponsáveis, R$ 1.400. E uma das últimas iniciativas minhas como ministro, viu, gente? Eu fui ao Maranhão, interior do Maranhão, zona rural do Maranhão. E nós fizemos um esforço muito grande no nosso governo de aumentar, ampliar a rede do INSS para aproximar as agências do nosso povo e facilitar o acesso da população brasileira aos direitos previdenciários. Fizemos muito isso. Melhoramos muito a rede, informatizamos. E eu lembro que nessa comunidade do Maranhão, do interior do Maranhão que eu fiz, o primeiro benefício previdenciário, por isso eu chamo aqui, eu trago isso, o primeiro, Paulo e Gisele, o primeiro benefício dessa agência nova, que os servidores da Previdência operaram, foi de uma agricultora, de uma jovem. Foi uma jovem agricultora rural do interior do Maranhão que recebia, foi o primeiro benefício dessa agência. Jovem agricultora, mãe, que recebeu o salário maternidade por 4 meses para um filho chamado Davi. Davi era o nome do pequenininho lá. Isto mostra da dimensão do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma rede de apoio de assistência social para milhões de brasileiros, do aposentado ao salário maternidade. Isso é um patrimônio da sociedade brasileira que não pode ser destruído. Nós temos que trabalhar para melhorar, nós temos que trabalhar para ajustar, nós temos que trabalhar para preservar as grandes conquistas da Constituição de 88 para frente, e não aceitar a destruição vil, cruel, mentirosa, que essa turma quer fazer contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Ministro, queria te agradecer demais, peço desculpas aqui que eu realmente preciso encerrar, que vai começar um outro programa, mas muito obrigado pela entrevista, foi muito boa mesmo, agradecer ao Paulo, a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente vai tentar transmitir também no Facebook e fazer uma divulgação dessa entrevista. Obrigada, ministro, a gente se fala. Obrigado, grande abraço, todo mundo nas ruas do 22, um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Parabéns.